Capivara é capturada na Praça do Congresso. Brasileiro precisa ficar atento para não se endividar nas festas de final de ano. Muita gente ainda comete esse erro. Quase tudo pronto no Parque Centenário Altair Guide. IFSC garante mais de 4.000 vagas em cursos de qualificação profissional. Deputados aprovam o orçamento do governo do estado para 2020. Em janeiro, abre prazo de cadastro e recadastro do Criciúma Card Estudante. Divulgada a lista dos nomes mais registrados no Brasil em 2019. E ainda os fatos que ganharam destaque durante a semana. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é sexta-feira, 27 de dezembro de 2019. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, boa noite. Um fato inusitado registrado hoje na Praça do Congresso, que acabou mobilizando bombeiros e também agentes da Fundação do Meio Ambiente de Criciúma, FANCRI. Uma capivara estava no local e precisou ser resgatada. Uma capivara foi removida do lago da Praça do Congresso na região central de Criciúma na manhã dessa sexta-feira. A visitante, um tanto inusitada, foi vista pela primeira vez na noite de quinta-feira, mas deu bastante trabalho para a Fundação do Meio Ambiente. Sim, foi ontem por volta das meia-noite e 30, por aí, o pessoal do 28º GAC, segundo informações do sargento, eles estavam em rondas ali pelo local e avistaram essa capivara ali na praça, né? De imediato eu informei a ele que eu já ia para o local, né? Tentar ver se conseguia capturar ela, né? Quando em seguida ele me ligou, né, novamente, e informou que eles tentaram, né, colocar ela para dentro daquela ilhazinha que tem na Praça do Congresso, né? Conseguiram colocar ela ali naquela ilha, mas em seguida ela pegou e se jogou na água. Lógico, é da água, né? Ela vai para a água e se esconde, né? Com dificuldade, a equipe da FANCRI, a Fundação do Meio Ambiente, deixou para resgatar o animal durante o dia. E aí hoje pela manhã eu vim até a FANCRI, peguei os equipamentos, a equipe se deslocou comigo lá, o pessoal da FANCRI, né? Fomos para o local e adentramos na água, né? Alguns adentraram na água, né? E de imediato eu solicitei o apoio do bombeiro, que eles prontamente em seguida estavam no local com um caminhão, mais 6 bombeiros, né? E a gente começou a lida, né? Começou o trabalho, a brigar com ela dentro da água. A captura se estendeu por toda a manhã. A gente chegou, era em torno de 8h40, conseguimos capturar ela em torno de 11h50, por aí. Quase o meio-dia a gente conseguiu tirar ela da água, né? Depois de muito tempo, de muita insistência, ela cansou também, porque a gente não desistiu, né? A gente conseguiu capturar ela algumas vezes, mas ela conseguiu se desvencilhar e escapar, até que depois de muito cansaço a gente conseguiu com um cambão, né? Eu consegui com o cambão capturar ela peguei ela, aí um voluntário que estava na praça, um pintor ali dos prédios do entorno, muito corajoso por sinal, né, abraçou ela, deu um mata-leão, né, segurou ela, eu com o cambão segurando ele, segurando ela pelo pescoço, e o sargento do bombeiro com outro enforcador, outro cambão, chegou e colocou no pescoço, aí a gente conseguiu mobilizar ela e tirá-la da água. Mas apesar da coragem de quem acabou ajudando a equipe da FANCRI, o fiscal lembra que tentar capturar o animal sozinho é arriscado, por isso vale o alerta. Não, até porque ela, assim, ó, a capivara, assim, ó, se ela se sentir pressionada, tá, ela vai atacar. E se ela atacar, não é nada agradável. Até um policial ambiental, hoje ele orientou a nossa fiscal também, a Rafa, conversando com a Rafa, perguntando se não quebrou a perna e para tomar cuidado, porque ela tem muita força nas patas, né? Então tomar cuidado não ela dar aquela patada e com o dente, porque onde ela passa o dente, né, ela vai rasgar mesmo. Se ela se sentir pressionada, ela vai atacar.
Segundo o fiscal, a presença da capivara na área central da cidade não é tão incomum. Não, para nós não, porque a gente já se deparou com outras situações de capivara na Rua Araranguá, no centro da cidade, ali na Galeria Lúcio Cavaler, na Avenida Centenário, dentro de uma loja, né? Aqui no entorno, esse ano a gente já capturou em torno de umas 10, 12 capivaras aqui na região, quase na região central. E ele acredita que a capivara deve ter chegado até a Praça do Congresso pelo Rio Criciúma. Na realidade pode atrair porque tem o lago, né? Mas não foi isso, tá? Isso aí é que nesses rios que nós temos aqui, tipo o Rio Criciúma, esses rios no entorno, hoje eles tem capivara na região da Próspera, na região do São Francisco, na área central, nos cursos d'água, que é os rios, tem capivara. Então o que elas vão fazer? Saem do rio e vão, quando eles se deparam, né, na área central, ficam, né, perdidas, né, correm de um lado para o outro, se apavoram, se estressam, né, e ficam naquela, né. O animal deve ser solto pela FANCRI em um lugar apropriado. Uma história que se repete. Não é preciso ser economista para saber que todo mundo tem que pagar o que comprou, à vista ou parcelado. Mas é no óbvio que muitas vezes mora o perigo. Muita gente exagera nas festas de fim de ano e depois recebe uma pilha de contas para pagar. Aí não tem mais 13º. E aí sim é preciso ser economista. O governo baixou a taxa de juros e liberou dinheiro do fundo de garantia. Mas dinheiro no bolso costuma ser a receita ideal para uma família em época de festas. A gente acaba gastando, né? Tem que comprar presente para todo mundo, muita criança. Todo mundo fica esperando um presentinho de Natal, então a gente acaba gastando um pouquinho a mais, né? Aonde que você acha que você extrapolou mesmo? Roupa. Comprei muita roupa. Então, tipo, presente também para criança, tem muita criança na família, gastei muito esse fim de ano. Ai, muito. Principalmente com o presente dos filhos, né? A economia também ganha, mas depois das festas vão chegar as contas. Todo mundo sabe. Janeiro é um mês difícil? Sempre foi, né? Porque antigamente a gente extrapolava, aproveitava 13º e gastava. Agora a gente já não pode mais fazer esse tipo de coisa, né? Tem que se programar mesmo para entrar equilibrado o ano de 2020. No começo de todo ano, chegam vários carnês. Além dos gastos das festas de fim de ano, tem o IPTU, o IPVA, o seguro obrigatório dos veículos e a matrícula dos filhos na escola. E é bom não esquecer que não vai demorar muito para começar a corrida pela declaração do imposto de renda. E qual que é a dica que vocês dão pro pessoal para eles começarem o ano de 2020 aí com o pé direito? É planilha? É dinheiro na mão para ver ele indo embora? É só economizar 20% todo mês, que chega no mês de janeiro você tem dinheiro para pagar as contas. Segundo um levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, de cada 10 famílias, 6 já estavam endividadas antes das festas de final de ano. Dever bem é bom, o ruim é dever mal. Alguém que, por exemplo, financia uma casa. Se o financiamento for mais barato que o aluguel, quer dizer, depois de um tempo ele fica com a casa. Alguém financia um carro, se for mais barato que o transporte, e no final do tempo ele fica. Então, o problema não é dever, não é que 65% devem, é que mais da metade desse número deve mal. Hoje, 63,4 milhões de brasileiros têm anotações de atraso. E quase todo mundo conhece o grande vilão dessa história. Ele não se esconde, aliás, está sempre à mão. É o cartão de crédito. E um dos maiores problemas é que muitas pessoas não sabem como usar o cartão de crédito, acabam se enrolando e não conseguindo pagar a fatura no final. Esse mesmo estudo mostrou que 60% das pessoas desconhecem as taxas cobradas. E o pior, que o cartão de crédito coloca em risco a vida financeira de mais de 90% das pessoas. Foi uma experiência bem dolorosa, bem difícil de voltar para o eixo financeiro, então agora é sempre fazendo com o pé no chão os gastos. Você acha que o cartão de crédito ele é traiçoeiro? Não, ele não é traiçoeiro, é que nós nos empolgamos e usamos sem limite, né? Então aí depois a conta fica bem salgada, bem difícil para conseguir
reverter essa situação que a gente se coloca, né? Mas a pergunta que não quer calar é: como fazer para botar as contas em dia e conseguir ter uma boa saúde financeira? Reconhecimento, decisão, ação e efeitos. A primeira que a gente chama a parte de reconhecimento. Então, só fazendo uma analogia, eu começo a engordar, né? Não é o primeiro dia que eu aumento 100 gramas, mas aí um dia eu percebo, opa, tem que fazer mais um buraco no cinto. Isso é, né, a mesma coisa com as dívidas, né? Aí depois a defasagem de decisão. O que eu faço? Fazendo paralelo na segunda defasagem. Faço mais academia, como mais verdura, mantendo analogia para o crédito. O que eu posso fazer? O que eu posso vender? Que gastos que eu posso cortar? Será que eu consigo pegar uma linha de financiamento mais barato e financiar tudo? Aí tem a de ação, mantendo analogia. Para mim vou ir na academia todo dia, nem bem acorde, vou fazer o seguinte: orçamento, isso é a verba, só vou gastar com dinheiro à vista, né? Assim eu já sei exatamente quanto que eu estou gastando. E aí vem a quarta fase, né? Que é o efeito de todas as 3 primeiras fases. Quer dizer, tua dívida começa a cair, você começa a ver, fica esperto para não acontecer de novo. Organizar as contas vai fazer muita diferença para que 2020 seja realmente um feliz ano novo. Quase tudo pronto para a inauguração do Parque Centenário Altair Guide. O local será reaberto ao público no dia que Criciúma celebrará 140 anos de colonização. O maior município do sul de Santa Catarina, Criciúma, completa 140 anos no dia 6 de janeiro. Para celebrar a data, a Prefeitura vai inaugurar nesse dia a revitalização de um dos espaços públicos mais importantes da cidade, o Parque Centenário. Faltando pouco mais de uma semana para a entrega da área de lazer implantada no início da década de 80, as equipes seguem trabalhando intensamente para deixar tudo pronto até a inauguração. O novo Parque Centenário foi denominado Parque Municipal Prefeito Altair Guide, em homenagem ao ex-deputado estadual e ex-prefeito de Criciúma, Altair Guide. Os investimentos no local foram feitos com recursos destinados pelo governo federal, via Ministério do Esporte e pela Prefeitura de Criciúma. Ao todo, foram investidos aproximadamente 6 milhões de reais para a revitalização completa do espaço. Hoje, o parque está totalmente fechado para visitação e por aqui só se vêem pessoas trabalhando. As equipes querem deixar tudo pronto até o dia 6 de janeiro. As obras de revitalização no local, que conta com uma área de 170 mil metros quadrados, consistiram em 4 etapas. A primeira etapa foi a construção de quadras poliesportivas, quadras de areia, uma ciclovia e a ampliação da pista de caminhada e dos estacionamentos. A segunda etapa englobou a recuperação de calçadas e o cercamento do parque. Já a terceira etapa compreende a revitalização do monumento às etnias e a troca do sistema de iluminação pública por lâmpadas de LED. Na quarta e última etapa, haverá obras de paisagismo e a implantação do mobiliário urbano no local. Além disso, uma pista de skate e um palco de estrutura em concreto armado devem ser disponibilizados aos criciumenses após a data de entrega da estrutura, localizada no bairro Santa Bárbara. A seguir, IFSC garante mais de 4 mil vagas em cursos de qualificação profissional. O IFSC está garantindo mais de 4 mil vagas em cursos de qualificação profissional. Confira. O Instituto Federal de Santa Catarina está com inscrições abertas para 4.762 vagas em 177 cursos de qualificação profissional e idiomas em 22 cidades, dentre elas Criciúma.
As inscrições devem ser feitas no sistema de ingresso do IFSC até o dia 13 de fevereiro de 2020. Para a maioria dos cursos, a seleção é por sorteio público. Os cursos de artes do campus Florianópolis terão formas de seleção diferenciadas após a pré-seleção por sorteio. O curso básico de instrumentos de orquestra terá teste de musicalidade. O curso de prática de orquestra terá entrevistas e audição musical. Outro curso com seleção diferenciada é o curso de prática de orquestra do campus Jaraguá do Sul. A seleção será realizada por meio de audição musical, que poderá ser enviada pelo aluno em vídeo ou realizada presencialmente. O aluno poderá executar uma obra ou trecho de uma obra de livre escolha, mais a peça de confronto que será divulgada dia 14 de fevereiro. Para os cursos de idiomas a partir do segundo nível, o candidato deve apresentar no ato da matrícula certificado de conclusão do módulo anterior ou realizar o teste de nivelamento. Caso não cumpra os pré-requisitos, poderá ser remanejado para outra turma se houver vagas ou ter a matrícula cancelada. Para saber quais os pré-requisitos, formas de seleção e documentos necessários, acesse a página dos editais. Informações adicionais sobre os cursos estão no Guia de Cursos do IFSC. Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail ingresso@ifsc.edu.br. Deputados estaduais aprovaram o orçamento do governo de Santa Catarina para o ano de 2020. Acompanhe. O orçamento do governo do estado para o ano que vem foi aprovado pelos deputados em plenário. De acordo com o projeto, Santa Catarina deverá contar em 2020 com uma receita total de 28,9 bilhões de reais, um crescimento de 2,29% na comparação com 2019. Em contrapartida, a despesa foi calculada em 29,7 bilhões de reais, cerca de 804 milhões a mais do que a receita. É um critério que o governo adotou. Mandou para cá o orçamento deficitário, com cerca de 804 bilhões de reais. No anexo falava em 29 bilhões de reais, mas no texto da lei 28 bilhões de reais. Isso não é questão fundamental para se rejeitar ou aprovar o orçamento. É coisa que pode ser corrigido no curso da execução do orçamento para 2020. E é o que nós vamos fazer. Durante a tramitação no parlamento, o projeto da lei orçamentária anual recebeu emendas parlamentares impositivas e emendas de bancadas, para as quais deverão ser destinadas mais de 255 milhões de reais. Segundo o deputado Marcos Vieira, relator do projeto na Comissão de Finanças e Tributação, foram acatadas mais de 1.300 emendas. Nós fizemos algumas emendas de relator, mas acatando emendas de bancada. A bancada do Oeste, por exemplo, fez a emenda para a recuperação da SC 283, que liga Concórdia até a cidade de Mondaí, que é pavimentada, depois de Mondaí até Itapiranga. Mas também fizemos uma emenda de líderes, muito importante, que destina cerca de 80 milhões de reais no PPA e 20 milhões na LOA para os consórcios intermunicipais de saúde. Até porque o Estado hoje praticamente não paga os exames de média e alta complexidade, são os municípios. E essa emenda vai ajudar a custear esse custo. E também fizemos emenda para assistência social. O orçamento do Estado para assistência social, para as secretarias municipais de assistência social, para dar assistência à mulher, ao idoso, à criança, aos CRAS, veio extremamente reduzido. E nós fizemos uma emenda também, de bancada do Oeste, de líderes, no sentido de dotar a assistência social de cerca de 30 milhões de reais para cobrir esse custo no ano de 2020. Atenção, estudantes! A partir de janeiro, mês que vem, já será possível realizar o cadastro e também o recadastro do Criciúma Card. Confira. É preciso ficar atento para não começar 2020 no atraso. Isso porque está chegando a hora de realizar o cadastro e recadastramento dos cartões Criciúma Card Estudante. A partir do dia 14 de janeiro, os estudantes podem comparecer de segunda a sexta-feira entre 8 horas da manhã e meio-dia e entre 1h30 e 6 horas da tarde, na sede da Associação Criciumense de Transporte Urbano, a CTU, no túnel do Terminal Central.
A dica da CTU é para que os estudantes realizem o procedimento o quanto antes, evitando filas e transtornos na volta às aulas. Não existe prazo para o término do cadastramento e recadastramento, mas vale lembrar que enquanto o aluno não atualizar o seu cartão, não será possível utilizá-lo. Para o recadastramento, os documentos necessários são o cartão Criciúma Card Estudante, atestado de matrícula referente ao ano letivo de 2020 e comprovante de residência atualizado. Já para novos cadastros, é necessário levar, além desses documentos, a certidão de nascimento ou carteira de identidade e CPF. Para cartões novos, menores de 18 anos devem estar acompanhados de pai, mãe ou representante legal. A seguir, divulgados os nomes mais registrados no Brasil no ano de 2019. A Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais revelou quais foram os nomes mais registrados nos cartórios do Brasil em 2019. Tem ideia dos campeões? Veja na reportagem de Débora Evangelista. O nosso nome é a nossa marca registrada. Gostando ou não, ele nos acompanha durante a vida toda. Qual é o seu nome? Meirilane. Meirilane, bem diferente, né? Muito. E quem escolheu esse nome? Minha mãe. Sabe o significado? Tem algum significado? Não, ele é uma junção de dois nomes, na realidade, Meire e Elaine. E você gosta do seu nome? Não muito. Já encontrou alguma outra Meirilane por aí? Por um acaso, uma vez eu encontrei uma garotinha, ela devia ter ali por cerca de 10 anos na época, eu encontrei ela no ônibus. Minha mãe gritou, Meirilane, né? Ela olhou assim, eu vixe. E a Elani é o meu. Quem escolheu? Foi minha mãe. Por algum motivo? Se foi por algum motivo, ela não me falou também. Achou bonito e colocou. Aliás, o nome da família toda é com E. Elielza, Edileuza, Elane, Erlândia e assim vai. Você gosta do seu nome? Gosto. Sua marca é registrada? Isso, Elani Anjo. Já encontrou alguma outra Elani por aí? Não, só Elane, Elaine, mas Elani não. O Portal da Transparência do Registro Civil listou quais foram os 50 nomes mais populares nesse ano no Brasil. Só em 2019, mais de 4.400.000 bebês foram registrados. É um vínculo que se tem em relação ao futuro filho, futura filha, e que escolhem porque existe alguma questão não só da beleza do nome, mas também uma percepção de proximidade, ou seja, eu busco aquele nome por quê? Por que eu gosto de João? Porque existe uma tradição cristã, mas também porque existe um parentesco, um avô, um bisavô que possui esse nome. Então, existe toda uma questão social por trás, ou seja, uma escolha de um prenome por um vínculo de opção religiosa, mas também por um vínculo de parentesco, de escolha, de homenagem para alguma pessoa da família, ou por um amigo, ou por um conhecido, ou até por um artista que os pais tenham vinculação e que tenham carinho por essa pessoa. Nem sempre escolher um nome é uma tarefa fácil, não é mesmo? Está curioso para saber quais foram os favoritos? Os nomes compostos foram preferência nacional, ocuparam as 7 primeiras posições do ranking. Entre os meninos, os nomes mais escolhidos foram Enzo Gabriel, João Miguel e Pedro Henrique. Já entre as meninas, os nomes mais registrados foram Maria Eduarda, Maria Clara e Maria Cecília. Eu gosto desses nomes. Enzo Gabriel. Enzo Gabriel. Para mim entre esses nomes, eu acho que é o mais bonito. E entre as meninas aqui, Maria Eduarda, que foi o primeiro, né, o mais registrado, o que você acha? Acho bonito também. Conheço uma Maria Eduarda.
Enzo Gabriel é bicampeão. Foi o nome mais registrado em 2018 e 2019. Quando a Elisângela escolheu o nome do filho há 2 anos e meio, nem imaginava que ele estaria tão em alta. Quando a gente falou o nome, todo mundo gostou, achou muito bonito o nome. E aí a gente falou, então vai ser Enzo Gabriel. E agora, né, o nome mais registrado dos 2 últimos anos, agora você tem certeza que foi a escolha certa? Tenho, absoluta. Foi o nome preferido, foi o nome que a gente falou, é esse, e deu certo, viu? Todo mundo escolheu também. E uma outra curiosidade é que nos últimos anos, os nomes mais antigos voltaram com tudo. Entre os 10 mais frequentes estão Arthur, Heitor e Helena. Quem diria, hein? A Camila escolheu o nome da primeira filha a dedo. Foi uma homenagem à avó, com quem ela tinha uma forte ligação. Eu sempre falava para minha avó, vó, se um dia eu tiver uma filha, ela vai se chamar Helena, em sua homenagem. E eu e a minha avó tínhamos uma conexão, uma ligação muito, muito forte, né? Muito forte. E aí, quando ela faleceu, eu fiquei com aquilo, sabe? Poxa, Helena. E eu tinha uma certeza, aquela coisa de intuição de mãe, você nunca quer falar pra ninguém, mas eu sentia dentro de mim que era a Helena que tava pra vir. Oi, amor. E aí, ó, essa nossa Helena, pequena grande mulher, eu falo, um nome forte, né? Já parou para pensar em como seu nome é importante? Ele foi escolhido para você. E não apenas como uma identificação pessoal, e sim como um presente que nos torna únicos. A escolha do prenome de uma criança, logo que ela nasce, é um desejo dos pais de identificá-los de forma diferente, de identificá-los na sociedade e mostrar: meu filho é importante, meu filho tem um nome que o qualifica, que o distingue dos demais. E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir os fatos que ganharam destaque durante a semana na região sul de Santa Catarina. Segunda-feira, reforma da Previdência do Criciúma Prev gera polêmica na Câmara de Vereadores. São 2 aspectos que estão nesse projeto muito importantes. O primeiro deles é o ajuste na alíquota do trabalhador, que sai de 11 para 14, e o segundo aspecto que eu considero muito importante também para o Criciúma Prev é que a Prefeitura está assumindo toda a parte dos afastamentos para tratamento de saúde, as licenças temporárias, tudo isso vai ser pago pela Prefeitura e não mais pelo Criciúma Prev. Unidade móvel do Procon está na Praça Nereu Ramos. Intenção é assessorar consumidores durante aumento do movimento no período natalino. Desde a nossa inauguração, no dia seguinte, quando a gente ficou aqui no sábado mais, né, a gente já acompanhou o horário do comércio. Né, na primeira semana nós ficamos até as 9 horas da noite acompanhando o horário especial de Natal e a gente ficou surpreso com o número de atendimentos, foram mais de 150. Na segunda semana, né, a gente está acompanhando o horário do comércio até as 10 horas da noite. A nossa expectativa é fechar no dia 24 de dezembro ao meio-dia a nossa operação com mais de 500 atendimentos realizados. Terça-feira, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma falou sobre o real sentido do Natal. O Natal traz à lembrança o nascimento do nosso Salvador. Jesus Cristo veio a nascer para trazer esperança de salvação a toda a humanidade. A palavra de Deus, ela diz que Deus amou o mundo, né, de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus vem com essa esperança. O Natal, o dia 25 de dezembro, nos traz a lembrança desse nascimento. Ainda que a data não seja bem definida, mas já que nesse dia se traz a lembrança desse Natal, dessa esperança que nos foi trazida em Jesus, nós trazemos a lembrança desse nascimento, sabendo que Jesus não é mais o menino Jesus, mas hoje ele é o Senhor das nossas vidas. Quarta-feira, 2 escolas estaduais em Criciúma passarão para o município em 2020. Estamos fazendo o convênio com o governo do estado, mas as matrículas já foram feitas. Então, o Marechal Rondon vem para o município e também Maria José Isso Peixoto, lá no bairro Argentina, também vai vir para o município, com matrícula já feita pelo município para os alunos. CRAS de Criciúma prepara projeto Colônia de Férias. A colônia de férias, ela inicia a partir do dia 7 de janeiro e ela vai até o dia 7 de fevereiro. Hoje nós temos em torno de 500 crianças nos serviços de convivência dos 6 CRAS e do Centro de Convivência do Vida Nova.
Agora, na colônia de férias, essa quantidade ela diminui um pouco, porque durante o ano todo as equipes que atendem as crianças vão avaliando qual a criança que vai precisar ficar na colônia de férias, porque não tem um adulto que possa estar responsável por ela durante o dia, e quais as crianças que vão poder ficar em casa, porque vão ter um adulto que possa estar com essa criança. Quinta-feira, Sindicato dos Servidores Municipais tentará anular na Justiça sessão extraordinária da Câmara que aprovou reforma da Previdência do Criciúma Prev. O projeto específico do Criciúma Prev, ele, além de não passar pelo Conselho, porque o Conselho é deliberativo, né, nessas matérias, o que já ficou constatado na CPI, né? E além disso, o projeto tinha vários erros de escrita, de parágrafos colocados repetidos. Então a gente vai buscar e dentro disso buscar a anulação dessa sessão e desse projeto que foi aprovado por 10 vereadores. Ônibus transitam em horário especial durante temporada de verão. Bem semelhante àquilo que ocorreu no ano passado. O horário de verão ele vai funcionar a partir do dia 25/12 até dia 2/2 de 2020, devido ao mês de janeiro, que é um mês que as pessoas vão para as praias, é um mês que muitas pessoas pegam férias, e também devido ao ano escolar, né, que é o mês de janeiro, os alunos estão de férias. E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, 15 para o meio-dia, no Boletim Primavera, se Deus assim permitir.